Prezados, mais uma vez bem-vindo ao canal Diálogos Online comigo, Cristiano, em que estamos tratando de algumas temáticas vinculadas com o direito empresarial de uma maneira mais específica sobre a constituição de empresa. No primeiro vídeo falamos desse aspecto de constituição, levando em consideração a área da administração que menciona ser necessário um projeto empresarial para que você possa ter um empreendimento que dê retorno e que atenda, né, ao objetivo que é permanecer no mercado e gerar lucratividade. No nosso segundo vídeo, tratamos de uma maneira mais geral também, mencionando regras que são necessárias para criar a empresa. Sinteticamente falando, genericamente falando, você vai constituir a empresa no contexto jurídico fazendo o registro dela no órgão competente. Fiz o registro da sociedade limitada na junta comercial, obtive o CNPJ, tenho o registro dela também na prefeitura local, tenho o alvará de funcionamento e essa empresa passa a existir e pode exercer a sua atividade empresária para a qual foi criada. Mas também existem alguns detalhes que a gente precisaria salientar. Para criar uma empresa, eu preciso de quê? Dinheiro, capital social. Então, esse capital social você precisa definir quanto que será o capital social, avaliar em quantas cotas, já que estamos tratando de sociedade limitada, esse capital será dividido e quantas cotas cada um dos sócios terá direito, ou seja, quanto que cada um será obrigado a contribuir para ter direito àquela cota. Um detalhe importante é que o capital social também, você tem que pensar nisso no momento de constituição. Ele pode ser formado não só por dinheiro, mas também pela entrega de bens que possam passar por avaliação e identificar um valor pecuniário relacionado com ele. Tá? Eu posso, por exemplo, dar um imóvel como bem na composição do capital social de uma empresa. A cota, de acordo com os artigos de 1055 até 1059, tem lá uma série de indicações, mas de uma maneira genérica. As cotas elas podem ser constituídas de maneira igual ou desigual, e elas são indivisíveis perante a sociedade. No contexto prático, vamos avaliar, você vai criar uma empresa. O que normalmente acontece? O valor da cota é um valor extremamente baixo. Porque pelo fato da cota ser indivisível de acordo com o artigo 56, se você tem uma cota de um valor muito alto e você quer transferir apenas parte dela, você vai ter que desfazer dela como um todo. Então, se as cotas têm um valor menor, você consegue passar, vamos falar, você tem 500 mil em cotas, tá? De R$ 1 cada uma. E você quer desfazer de 100 mil, você quer transferir 100 mil. Então, você não precisaria de desfazer de 500 mil para poder transferir apenas 100. Então, você tendo a cota de valor menor, você transfere o somatório que vai dar 100 mil, que é o que você quer transferir. Ou para pessoas que já são sócios da empresa, ou para terceiros, se o contrato social permitir, ou se não houver oposição de um quarto dos sócios dessa empresa. Tá certo? Então, temos que pensar também no contexto de cotas sociais. Eu vou construir uma empresa, o que mais que eu preciso pensar? Eu preciso pensar em quem vai ser o gestor dessa empresa. A administração dela vai ser exercida por quem? Esse administrador precisa ser indicado, ou no contrato social, ou então em documento separado. Ato separado. O que a gente recomenda no contexto prático? Para você não ter que ficar alterando o seu contrato social toda vez que você for mudar o gestor da empresa, o administrador da empresa, coloca no contrato social que o administrador vai ser indicado em ato separado. Aí você leva registro esse ato separado e não precisa de alterar o contrato social toda vez que você mudar o administrador. Então, o que eu preciso, Cristiano, para constituir uma empresa? Você precisa do que nós já mencionamos, precisa definir quanto que é o capital social, quem serão os seus sócios, quanto que cada um vai participar no contexto de capital social, se vão entregar bens, se vão entregar dinheiro, qual que será a cota de cada um, para que você possa, então, ter a formalização de parte de elementos do contrato social. Precisa saber também quem vai ser o gestor dessa empresa, precisa identificar quais são os poderes que ele tem, quais são as responsabilidades que ele tem. A questão de gestão vai estar indicada lá nos artigos de administração, tá? Dos artigos 1060 até o artigo 1065. E aí vai indicar para a gente o que se aplica em termos de administração. Quando eu crio uma sociedade limitada, não está impedido por lei de criar conselho fiscal. Então, você, para a constituição de uma empresa, você pode, se for o caso de achar necessário, estabelecer a criação de um conselho fiscal.
Quando se fala em conselho fiscal, nós temos as regras do artigo 1066 até o artigo, deixa eu olhar aqui para vocês, até o artigo 1070 do Código Civil, que vai indicar para a gente a composição desse conselho fiscal, as funções e os deveres que esse conselho fiscal tem, remuneração, porque tem gente que pensa que o conselheiro fiscal não recebe, recebe sim, artigo 1068, os membros do conselho fiscal recebem pelo serviço prestado, tá? E quem pode fazer parte desse conselho fiscal. Então, repetindo, quero criar uma empresa, Cristiano. O que eu preciso fazer para criar uma empresa? Você precisa estabelecer regras no contexto jurídico a partir das quais essa empresa vai funcionar. Essas regras vão envolver definição do valor do capital social, em quantas cotas será dividido, quem serão os seus sócios, se as cotas serão iguais ou desiguais, se não, qual é a participação de cada sócio na composição do capital social, se o capital social pode ser constituído por bens ou por dinheiro somente em específico, e lembrando que você precisa indicar quem será, você precisa saber quem será o administrador dessa empresa e se você vai ter conselho fiscal nessa entidade ou não. Já que a lei não proíbe, se ela não proíbe, eu posso ter um conselho fiscal na minha sociedade conforme for a formação do quadro societário dessa entidade, ok? Então, falamos nesse terceiro vídeo de elementos a serem observados, ok? Vamos dar sequência, então, no nosso quarto vídeo, complementando essas informações.